voz de Jesus, amém? Aleluia. Maravilhoso estar aqui, meus queridos. Mas a boa parte está por vir agora. O Senhor só preparou nosso coração. Ele não se preparou para receber a santa palavra dele. E como a pastora Simone falou, o Senhor veio falando desde as orações, desde o início. Você que está com o teu coração aberto, pode ter certeza que o Senhor vai falar contigo nessa noite. E você que talvez tenha algo que está te impedindo, meus queridos. Tem algo que está impedindo você de sentir a glória e a presença do Senhor. Não deixe isso atrapalhar você. Abra o teu coração, abra a tua mente para Jesus. Deixa Jesus entrar no teu coração. Você vai ver o que Ele vai fazer nessa noite. Erga as tuas mãos aqui para frente. Aleluia. Glorioso Deus e amado Pai, eis que estamos aqui, Pai amado, neste momento, Pai, para ouvirmos a Tua santa palavra, Senhor, Pai. Palavra a qual o Senhor já direcionou o coração da Tua serva, Senhor. Oh Deus amado, então, Pai, que eu te peço nessa noite, Senhor, que mais uma vez, Pai, o Senhor venha agradar ao nosso coração, que mais uma vez o Senhor venha falar conosco, Pai, como o Senhor sempre tem feito em todos os cultos, Senhor, meu Pai. Usa a Tua serva nessa noite, Senhor, meu Deus, para falar ao meu íntimo, ao íntimo dos meus irmãos, Senhor, meu Pai, e que possamos, Deus amado, sair daqui nessa noite com a nossa bênção, Pai, com a certeza que o dia de amanhã será melhor que o dia de hoje, Senhor, meu Pai amado. Eu creio, Pai, que nessa noite será tudo direcionado diretamente do Teu santo trono ao coração da Tua serva e aos nossos corações, Pai. Então, Pai amado, continua conosco até o final deste culto e realiza uma grande obra em nossas vidas. É o que eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Bata as palmas aí, forte. Glória a Deus. Aleluia. Vamos se colocar de pé com reverência à palavra do Senhor. Aleluia. Abre a sua Bíblia comigo, aleluia, no livro de Jonas. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Livro de Jonas, capítulo 1. Aleluia. Amém, igreja? Amém. Diz assim a palavra do Senhor: E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. E Jonas se levantou para fugir diante da face do Senhor para Tarsis. E descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, de diante da face do Senhor. Amém? Amém. Tome os seus assentos, adorando e exaltando o nome de Jesus esta noite. Aleluia. Aleluia. Nós sabemos que a palavra do Senhor, ela se renova todas as manhãs. Aleluia. Tem muitas pessoas que têm o hábito de fazer devocionais todos os dias. Tem pessoas que têm o hábito de ler a mensagem do Senhor, a palavra do Senhor todos os dias. E eu tenho a plena certeza que aquele que lê a palavra, sábio será ainda mais. Aleluia. Porque a Bíblia diz: crescer na graça e no conhecimento. Não adianta nós ser cheios do Espírito Santo e não ter conhecimento na palavra do Senhor. Aleluia. Aleluia. Nós sabemos que a palavra do Senhor nessa noite vem com o direcionamento certo. O Senhor, Ele não erra o endereço. Jesus, Ele tem a pessoa certa, o coração exato para entregar aquilo que Ele falou, aquilo que Ele revelou. Aleluia. No decorrer desses dias eu buscava no Senhor uma mensagem. Eu falava: Senhor, o que eu vou ministrar no culto de domingo? E buscando a presença do Senhor, o Senhor confirmou por 2 vezes essa mensagem no meu coração. Aleluia. E quando o Senhor, Ele confirma, é maravilhoso. Aleluia, porque nós estamos no centro da vontade de Deus. Aleluia. Tarsis é a costa para o mar. Tarsis era um lugar onde Jonas não deveria
Jonas era um profeta pequeno, mas grandioso nas mãos do Senhor. Assim como eu e você somos preciosidade nas mãos de Deus. Jonas foi confiado por Deus a uma missão, para ele ir para uma determinada cidade para fazer aquilo que Deus colocou em seu coração. Porém, Jonas, ele foi desobediente à voz de Deus. E muitas das vezes na minha vida e na sua vida não é diferente. Quantas das vezes Jesus fala para mim, para você, não faz isso. E muitas das vezes você é teimoso, eu sou teimosa, e a gente quer contrariar a vontade de Deus. Mas o Senhor, Ele sabe de todas as coisas. E assim aconteceu com o profeta Jonas. Ele foi para um lugar de fuga. Ele achou que lá o Senhor não iria encontrar ele. Mas o Senhor, Ele encontra. As pessoas podem fugir e tentar das mãos do Senhor, mas não conseguem. Jesus, Ele sabe de todas as coisas. Tem coisas que Jesus permite para mim e você passar, para a gente ver como nós não vamos conseguir com as nossas próprias mãos. Mas o Senhor sabe que a gente não vai chegar até lá. Por quê? Porque Ele sabe que nós temos que ter a direção dEle para a gente ter êxito naquilo que Ele quer nos entregar. Oh, aleluia! E com Jonas não foi diferente não. Ele tentou fugir. Ele tentou fazer aquilo que Deus não estava mandando ele fazer. Aleluia! E Nínive é uma cidade a qual adorava deuses, Dagon, que era ídolo, metade homem e metade peixe. Eram pessoas que não acreditavam no Deus que eu e que você serve, mas era para lá que Jesus queria enviar Jonas. E comigo e com você não é diferente. Quantas das vezes Jesus fala para a gente ir em determinados lugares, fazer aquilo que Ele nos ordena, e a gente quer contrariar a vontade de Deus. Mas o Senhor, Ele sabe que nós não vamos chegar onde a gente quer. Por quê? Porque Ele impede, porque Ele não permite que o inimigo luta a ponto dele nos vencer. Porque maior é aquele que está comigo e que está contigo. Aleluia! E quando Jesus está no barco, Ele não naufraga não. O barco pode balançar para um lado, para o outro, a ponto de nós achar que vamos afundar. Mas Jesus chega, nos levanta e diz: eis-me aqui, meu filho, venha até mim. Assim como Deus permitiu que Pedro viesse até Ele, mas Jesus permitiu uma tempestade para provar o servo dele. Aleluia! E comigo, como você não é diferente, igreja do Senhor. Aleluia! E nós sabemos que a palavra do Senhor nos diz que Nínive fica no Iraque, que é uma capital do reino da Síria. E eu e você, pelas notícias que a gente ouve, nós sabemos que os assírios, as pessoas daqueles países, são contra os cristãos. São pessoas que não permitem a presença de Deus chegar até eles. Mas muitas das vezes o Senhor sabe que eu e você temos que chegar nesses lugares para profetizar que Jesus salva. Porque Jesus veio para salvar aquele que está perdido. Aleluia! E Tarsis, que era onde Jonas ia, fica na Espanha. Um lugar totalmente diferente do que Deus havia colocado em seu coração. Aleluia! Agora imagina, Jonas querendo ir para a Espanha, e Jesus queria que ele estivesse no Iraque. Aleluia! Olha a diferença. É como se Jesus falasse para você: vai para a África, profetizar, falar do meu nome, ganhar almas, e você querer ir para os Estados Unidos, fugir daquilo que Deus designou no seu coração. Por isso que nós temos que buscar a presença de Deus constantemente. Para quê? Para que nós possamos estar no centro da vontade dEle. Porque a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. Aleluia! E Cristo vocaciona a igreja para o quê? Cumprir uma tarefa
Olha só aquilo que Deus confiou em você, irmãos. Olha só aquilo que Ele confiou em mim e em ti. Então, muitas das vezes, o Senhor coloca pessoas no nosso caminho para a gente pregar, para a gente ganhar essas pessoas. Aleluia. Eu aprendi no decorrer da caminhada com Jesus, com o meu pai, ele costumava dizer assim para mim, pastora, que a gente tem que andar com pessoas igual nós espiritualmente, ou melhores do que nós espiritualmente. Nunca devemos andar com pessoas espiritualmente inferior do que nós. A busca tem que ser igual ou maior, porque nada que não vem para acrescentar não é bem-vindo. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E muitas igrejas e pessoas têm pouco interesse pela obra missionária nos dias de hoje. Poucos querem propagar o Evangelho. Poucos querem falar de Jesus para o seu familiar, para o seu amigo, para alguém que Jesus coloca do seu lado para você falar aquilo que Deus manda. E muitas das vezes você fala, eu não vou falar. Tem pessoas que Deus fala para você pregar hoje, que se você não pregar, aquela alma pode perecer, até mesmo falecer amanhã, e o preço daquela alma vai ser culpado no meu e no seu sangue. Aleluia. Aleluia. O Senhor, Ele cobra cada detalhe, nada passa despercebido aos olhos do Senhor. Aleluia. Muitas das vezes a gente é falho, a gente é pecador, sim, mas o Senhor requer ainda mais de mim, de você na obra dele. Se você tem um desejo de pregar a palavra, comece a se derramar no Senhor em oração, em busca na mensagem, nas Escrituras, que o aperfeiçoamento do Espírito Santo do Senhor vai chegar na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. E Tarsis, igreja, ela ficava no sudeste, a distância aproximadamente de 4.000 quilômetros de Israel, em direção oposta de Nínive. Ou seja, como eu disse anteriormente, era uma direção totalmente diferente daquilo que Deus falou para ele fazer. Uma distância totalmente diferenciada. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. E a tempestade que Jesus permitiu, aleluia, que Jonas passasse, foi para cumprir aquilo que Deus falou para ele fazer e ele não fez. Aleluia. Jonas, ele foi para Tarsis, mas Jesus permitiu no caminho que ele não fosse. Sabe por quê? Porque o Senhor não queria ele lá. Louvado seja o nome do Senhor. E o Senhor permitiu que lá onde ele estava, naquele navio, houvesse uma grande tempestade no mar Mediterrâneo. Para quê? Para que ele pudesse contemplar que com Deus não se brinca. Aleluia. Com Deus a gente não pode brincar. Louvado seja Deus. O Senhor permitiu que todas aquelas pessoas que estavam com Jonas padecessem por um certo momento. Por quê? Infelizmente, se você desobedece a presença de Deus, as pessoas mais próximas a você, a sua família, acabam pagando o preço junto, sabia? Infelizmente. E assim aconteceu com Jonas. Ele entrou naquele navio, ele estava todo lá, acomodado, a ponto de descer lá embaixo, no terraço, e ainda dormir. Louvado seja Deus. Ele estava tão tranquilo, achando que nada iria acontecer, mas aconteceu. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor permitiu uma grande tempestade naquele mar, e aquele navio começou a balançar para um lado, para o outro, e eles começavam a remar para um lado, para o outro, para tentar fazer aquilo parar, mas nada parava aquele navio. Louvado seja Deus. E quando aquele navio começou a balançar, ele não notou. Jonas não notou, porque ele estava desapercebido. Aleluia. E quantas das vezes eu e
e você ficamos desapercebidos a voz do Espírito Santo de Deus. Louvado seja Deus. Porque quando nós sabemos que nós estamos desapercebidos a voz do Espírito Santo, Jesus pode estar falando comigo e com você, a gente não entende, aquilo não entra no nosso coração, não muda nosso ser. Aleluia, mas Jesus quer nos mudar de dentro para fora. Louvado seja Deus. E com Jonas não foi diferente. Louvado seja o nome do Senhor. E se nós cristãos não estivermos plenamente consagrados a Deus e fazer a sua vontade, a nossa família e as pessoas que nos cercam perecerão. Por isso que nós temos que vigiar todas as coisas. Porque nós sabemos que quando nós estamos direcionados por Deus, o Senhor abençoa, o Senhor honra. Ele pode sim provar a mim e pode provar você. Mas a luta ela não é para sempre, não. A luta não será duradoura, não. Ela será um processo para nos aperfeiçoar, para nos lapidar diante da presença do Senhor. Aleluia. E muitas das vezes, direções a qual nós tomamos sem a permissão do Senhor, as consequências vêm. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso que nós temos que buscar em Deus primeiramente a sua vontade e não a nossa. Aleluia. Porque nós sabemos que quando a vontade do Senhor é realizada, o Senhor testifica, o Senhor fala, e ainda mais Ele alegra corações. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E Jonas infelizmente quase fez toda aquela tribulação passar um preço muito grande pela sua desobediência. Jonas foi teimoso, mas o Senhor permitiu que o marinheiro descesse até lá embaixo onde Jonas estava e questionou a ele dizendo: quem és tu? De onde vens? O que fazes? E ele respondeu: eu sou hebreu, eu sirvo a um Deus tremendo, que manda no céu, que manda na terra e todas as coisas. E ele mandou eu ir para Nínive, mas eu fui para Tarsis. E automaticamente aquele marinheiro teve discernimento e soube que aquele período que eles estavam passando por lutas dentro daquele navio foi pela desobediência de Jonas. Tem coisas que pessoas não precisam ser totalmente espiritual para compreender a situação. Tem coisas que é nítida, está na cara. Aleluia, aquele marinheiro teve o discernimento para compreender que ele estava contra a vontade de Deus, e aquilo que eles estavam passando era por conta que Jonas desobedeceu a voz de Deus. E Jonas rapidamente falou: lança-me fora do barco, lança-me fora do navio, porque eu tenho a certeza que quando eu ser lançado no mar Mediterrâneo, automaticamente toda essa tempestade e o navio voltará a ser normalmente como ele é. E assim o fez. Ele lançou Jonas fora do navio, e aquele navio começou a normalmente voltar tudo no seu devido lugar. Porque as coisas de Deus são assim. Quando às vezes as coisas estão embaraçadas, estão desorganizadas, fora do lugar, mas Jesus, quando Ele chega, Ele vai ajeitando, colocando tudo no seu devido lugar. Não adianta a gente querer pular uma perna lá se a gente não alcança. Jesus sabe aonde eu e você conseguimos chegar. Por isso que nós temos que estar na presença dEle, buscar nele todas as coisas, porque nele nós teremos tudo que nós quisermos. Claro que a Bíblia diz: se estiverdes em mim e as minhas palavras estiverdes em vós, pedireis tudo o que você quiser, que será feito. Não devemos pedir, querer as coisas de qualquer maneira, não.
Nós temos que estar conectados em Deus e Deus tem que estar conectado em nós. Nós temos que estar no prumo com Jesus, na direção que Ele quer. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E quando Deus permitiu que Jonas fosse lançado ao mar, um peixe o engoliu com a permissão de Deus. Quando o peixe engoliu Jonas, Jesus permitiu que ele sentisse a dor da consequência daquilo que ele fez. Deus permitiu que Jonas sentisse na pele aquilo que ele não precisaria sentir, mas pela desobediência o Senhor permitiu que ele sentisse. Aleluia. Jonas ficou 3 dias e 3 noites na boca do peixe. Aleluia. E lá ele sentiu uma terrível agonia. E lá, como diz a palavra do Senhor, ele chegou a lembrar de Deus neste momento e clamar ao Senhor por misericórdia. E assim nos dias de hoje não é diferente. Quantas vezes as consequências, o preço vem, e aí a gente lembra de Jesus. Aí a gente lembra que Deus é misericordioso, mas Ele também é justiça. Jesus, Ele é amor, mas Ele também pagou um alto preço, assim como eu também tenho que pagar, e você também, se nós não fazermos aquilo que Ele quer. Aleluia. E é assim que Jesus quer de mim, de você, igreja. Jesus quer que nós estejamos na sua vontade, na sua direção. Deus não quer desobediência na presença dEle diante do grande eu sou, que é o Senhor. Aleluia. Porque nós sabemos que a palavra do Senhor, ela vem sim para nos animar, para nos exortar e também para nos transformar. Porque nós temos que acatar tudo aquilo que vem da parte de Deus, porque o Senhor sabe o que é melhor para mim e sabe o que é melhor para você. É como a palavra do Senhor diz: o que eu faço não sabes tu agora, mas entenderás depois. Então tem coisas que acontecem agora que você não entende, mas lá na frente Deus te dá o discernimento para você entender. Ah, Senhor, eu entendo agora, por isso que eu passei por aquilo, aquele tempo, Senhor. E é isso que Jesus faz comigo e contigo. O Senhor, Ele sabe de todas as coisas, igreja. Aleluia. Para todos aqueles que estão aqui, muitos que ainda não sabem, eu sou paulista, eu não sou gaúcho. Eu morava em São Paulo. Jamais eu imaginei vir para cá, para o sul. Mas o Senhor já tinha designado isso para a minha vida. Aleluia. E tem coisas que Jesus promete lá na nossa infância, na nossa juventude, que acontece não naquele momento, mas lá na frente. Tem cumprimento de promessas do Senhor quando eu tinha 11, 12 anos, que se cumpriu anos depois. Glória a Deus. Aleluia. Nós sabemos que as coisas do Senhor não é como nós queremos. Não é do nosso agrado, na nossa vontade, mas era a vontade dEle. Glória a Deus. Aleluia. É no tempo certo, é no momento exato. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. E a partir do momento que Jonas foi permitido por Deus de estar na boca daquele peixe, depois deste tempo de 3 dias e 3 noites, o Senhor ouviu o clamor de Jonas e oportunizou que ele fosse lançado fora da boca do peixe. Quando Jonas foi lançado fora, ele disse, ele reconheceu: Senhor, eu falhei, eu fui contra a sua vontade, Senhor, mas a partir de agora, meu Deus, eu vou fazer aquilo que eu tinha que ter feito antes de passar por tudo isso. Aleluia. E assim Jonas fez. O que ele foi? Ele pegou uma passagem, foi a Jope, que é uma cidade de um trajeto
deserto que ele tinha que passar até chegar à cidade de Nínive. Assim que ele chegou lá, ele começou a proclamar o evangelho, falar aquilo que Deus mandou ele fazer, designou ele para ir naquele lugar e Deus já tinha preparado os corações para receber. Aleluia! E a partir do momento que ele começou a falar aquilo que Deus mandou, o Senhor começou a transformar primeiramente o coração do grandão daquela cidade. Nós servimos sim o grandão da Galileia, Jesus de Nazaré, mas naquela época tinha um grandão daquela cidade, que ele teve o temor do Senhor, por intermédio da voz do Espírito Santo na vida de Jonas. E ele falou: propaga a toda cidade de Nínive, todos os povos, para proclamar um jejum. Aleluia! Ele proclamou sim o jejum. Ele foi porta-voz do Espírito Santo para falar para toda aquela nação, todo aquele povoado, para eles fazer jejum. E quantas das vezes Jesus requer que nós nos consagramos, que nós jejuamos e fazemos a vontade do Senhor, e espiritualmente falando. E muitas das vezes é um sacrifício, é uma luta. Às vezes não conseguimos nem 10 minutos, mas se nós determinarmos: Senhor, eu não consigo jejuar tantas horas, mas a partir de amanhã eu vou fazer um propósito de começar a jejuar meia hora, eu tenho a certeza que Jesus vai sim entregar sim a oportunidade de você fazer e você conseguir concluir o seu jejum. Porque de pouco em pouco Jesus vai aumentando e você vai conseguir muito mais na presença dele. Aleluia! E aquelas pessoas fizeram jejum, e todas aquelas pessoas, além do jejum, eles colocaram uma roupa especial. Essa roupa era um pano de saco daquela época, a qual eles tinham como tradição de fazer isso com reverência àquilo que Deus tinha falado. Eles trocou suas vestimentas terrenas para colocar a roupa pano de saco. Isso era como se fosse um momento com Deus, a qual eles fizessem um propósito diante de Deus, para que a ira do Senhor não alcançasse a cidade de Nínive, mas para que a misericórdia de Deus pudesse alcançar aquelas vidas, transformar aquela cidade e fazer grandiosas coisas através daquelas pessoas. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Isso foi um mandado do rei na época, e ele mandou não somente homens, mas também todos os animais, todos os bois, tudo fazer jejum, não tocar nem em água. Era o momento deles com Jesus. É como a palavra do Senhor diz, que se o povo se chama pelo nome de Jesus, se humilhar, orar e buscar a face do Senhor, Ele ouve do céu, perdoa o pecado e sara a terra. E assim foi o que Jesus fez com aquelas pessoas da cidade de Nínive, porque elas reconheceram que Jesus queria transformar as vidas delas, mas para Jesus mudar a vida delas, elas tinham que também fazer a parte dela. E comigo e com você não é diferente. Jesus quer que nós fazemos a nossa parte. Jesus, Ele faz a parte dele, mas nós temos que fazer a nossa também, igreja. Aleluia! Aleluia! E eu cheguei a uma conclusão de um relato nessa mensagem, uma mensagem tão bonita, tão conhecida, mas o Senhor aperfeiçoa mensagens, aleluia, diferenciadas, palavras diferentes que o Senhor quer falar com a igreja dele. Agora entenda bem com essa mensagem. Olha só, Deus falou com o peixe, Deus falou com o vento, Deus falou com o mar, Deus falou com a chuva, Deus falou com os marinheiros, Deus falou com a árvore,
mas menos Jonas obedeceu. Jesus falou com todas essas coisas e com todas essas pessoas, e eles obedeceram, menos Jonas. E Jonas era profeta de Deus. Jesus falou com o peixe obedeceu e lançou Jonas. Jesus falou para o mar, para, ele parou. Jesus falou com a árvore, que é a boboreira, a qual Jonas, do Senhor permitiu que uma boboreira nascesse um dia, para que Jonas não se fadigasse, mas ele sentasse lá, se repousasse. E ela obedeceu, menos Jonas. Jonas foi desobediente à voz do Senhor. Isso é uma reflexão para mim, para você nesta noite. Quem você tem ouvido? A voz do Espírito Santo de Deus ou a sua vontade? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Quando Jonas ele desobedece, ele não sobe. Aleluia. Sabe por que ele não sobe? Ele só apenas desce. E essa é uma grande ironia da história. Porque quando a pessoa pensa que ela está fazendo aquilo que agrada a Deus e não está, ela pensa que ela está subindo, mas ela está somente descendo. Porque o Senhor só levanta, o Senhor só exalta aquele que está no centro da sua vontade, aquilo que faz aquilo que Ele quer. Aleluia. Muitas das vezes a gente quer fazer a nossa vontade, nosso jeito, colocar as nossas próprias mãos, mas o Senhor, Ele sabe de todas as coisas. O melhor do Senhor está por vir na minha e na sua vida, mas nós temos que fazer a vontade do Senhor. Aleluia. Primeira coisa, ele desce para perto. Sabe para onde? Para perto do porto. Quando ele desobedece. Depois ele desce para o barco. Depois ele desce para o porão lá onde ele estava dormente. Depois Jonas, ele desce para as entranhas do peixe. Olha só as consequências. Uma coisa vai puxando a outra, infelizmente. Aleluia. Depois das entranhas do peixe, ele desce para fundo do mar. Então as consequências dele foi gigantesca. Por quê? Porque não obedeceu aquilo que Deus mandou ele fazer. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aí eu te pergunto, louvado seja o nome do Senhor, você vai descer? Você vai afundar? Ou você prefere estar no centro da vontade de Deus? Ou você prefere fazer aquilo que Jesus quer e não o que você quer? Aleluia! Porque nós sabemos que Romanos diz que a nossa luta não é contra o corpo, mas é contra o sangue. Oh, aleluia! É contra a carne. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Nós temos que fazer aquilo que Jesus quer, igreja de Deus. Por isso que Jesus preparou essa mensagem para falar para nós iniciar a nossa semana na vontade dEle. Aleluia. Nós estamos apenas no início de outubro. Quantas coisas nós podemos mudar até o final do ano? Glória a Deus. Quantas intenções do nosso desejo a gente pode mudar? Louvado seja Deus. Porque nós sabemos que a vontade do Senhor, quando é perfeita, é agradável. Jesus testifica-se como foi falado antes. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. E eu quero que vocês recebam
Deus na sua vida. Sabe por quê? Porque a obediência te protege. A obediência te livra. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Porque as dores, as aflições geram muitos danos. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, Senhor. E não adianta a gente culpar o diabo. Tem coisas que acontecem que eu e você quer culpar o diabo. Nós falamos, é o diabo que permitiu. Aconteceu porque o diabo permitiu. Tem coisas que eu e você temos que vigiar. Nem tudo é culpa do diabo, não. Ele é sujo. Ele luta de todas as formas para nos tirar do centro da vontade de Deus. Mas se nós estivermos revestidos, preparados espiritualmente, Ele não nos deixa cair, não. Aleluia. Aleluia. Porque Jesus requer de mim, requer de você muito mais. Aleluia. Tem que ser menos de nós e mais dele. Menos de vocês e mais dele. Aleluia. Glória a Deus. Porque a Bíblia diz que os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor. Aleluia. Será que os nossos passos estão sendo confirmados por Deus? Será que nós estamos sendo bons o suficiente para que Deus se agrade das nossas vontades, dos nossos anseios? Aleluia! Aleluia, Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Glorificado é o nome de Jesus. Aleluia! Aleluia. Só não podemos esquecer, igreja, que a boa parte das dores são frutos das nossas próprias escolhas. Aleluia. Por isso que nós temos que ter discernimento. Buscar em Deus, Senhor, é da tua vontade para mim ir lá? É da tua vontade para mim fazer isso, Senhor? Nunca faça algo precipitado, algo que você quer fazer com as suas próprias mãos. Porque se você fazer com as suas próprias mãos, não adianta depois colocar culpa em Jesus, que Ele não tem culpa, não. Tem coisas que Jesus, aleluia, Ele avisa antes. Tem coisas que vai acontecer lá no futuro que Jesus avisa antes. Para quê? Para que nós não possamos ser desapercebidos a ponto de não compreender aquilo que Jesus falou. Aleluia. A Bíblia diz: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Nós temos que resistir às coisas deste mundo, resistir às coisas terrenas e fazer aquilo que Deus quer de mim, de você, tanto na obra quanto lá fora também. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, Senhor. E teve um momento em que Jonas estava dormente. Agora eu te pergunto, Jonas estava lá no porão dormente, a ponto de não perceber que o navio estava praticamente naufragando. Ele estava achando que nada iria acontecer, que a decisão que ele tomou estava tudo ok para Jesus. Agora eu quero que vocês entendam. Quem consegue dormir enquanto os marinheiros se matavam de tanto remar naquele barco? Quem que não tem discernimento a ponto de não ver que o barco está naufragando? Aleluia! Tem coisas que são nítidas. Tem coisas que Jesus fala de uma forma assim, tão transparente, que nada fica oculto diante dos olhos do grande eu sou, igreja. Aleluia. Só que eu entendo que ele dormia, sabe por quê? Porque o barco não era dele. O barco que Jonas estava, ele estava apenas de passagem ali. Então ele não estava preocupado com aquilo que estava acontecendo, ele estava tranquilo, estava tudo ok para ele. Aleluia! Porque só rema quem pagou o preço para conquistar. Aleluia.
dá valor. Por isso que as coisas do Senhor é com ordem e decência. Tudo aquilo que nós buscamos do Senhor, independente da área que seja, nós temos que dar valor nas etapas. Aleluia. Aleluia. O Senhor, Ele nos prova mediante as provações, as etapas que nós temos que passar para receber. Mas o Senhor sabe que eu e você tem possibilidade de dar a volta por cima. Mas tem muitos que estão despreparados, que param à beira do caminho a ponto de não conseguir chegar até o final. Mas o Senhor sabe de todas as coisas. E é por isso que eu digo: só rema quem pagou o preço para conquistar. Aleluia. Tu tens dado valor àquilo que Deus tem colocado em sua vida, no seu chamado, na sua casa, no seu trabalho, na sua escola. Louvado seja Deus. Aleluia. Jesus quer que nós refletimos tudo aquilo que Ele tem nos visto lá no oculto. Quando o homem e a mulher pode não ver, mas Jesus está lá com os olhos como chama de fogo, vendo tudo. Aleluia. E é isso que Jesus faz, igreja do Senhor. Só valoriza quem sabe o quão difícil foi ter nas mãos a vitória. Jonas, ele foi boca de Deus lá na cidade de Nínive. Ele teve que passar por tudo aquilo, por todo aquele processo, pela sua desobediência. Mas a misericórdia de Deus alcançou ele e ele teve uma oportunidade de voltar lá. Mas quantos que não têm a mesma oportunidade que Jonas teve? Tem coisas que Jesus não dá oportunidade. Por isso a nossa oportunidade é hoje. Nós temos que acatar o agora do Senhor. O Senhor falou para você: faz isso, faça agora, porque o amanhã pertence somente a Deus. Aleluia. Somente o Senhor sabe se eu e você estaremos vivos amanhã. Por isso nós temos que obedecer à voz do Espírito Santo do Senhor. Assim, quando ele chegou lá, o rei recebeu tudo aquilo que Jonas falou. Ele proclamou uma consagração e um jejum com toda aquela população. E a misericórdia de Deus abençoou os ninivitas. E assim que Jonas fez aquilo que Deus mandou, ele saiu de lá. Ao sair da cidade de Nínive, ele foi para um local onde ele pegou uma barraca e assentou. Deus preparou até uma sombra para ele. É isso que Jesus faz. Não adianta você falar: Senhor, mas eu vou lá. Jesus quer que você vá, porque as demais coisas Ele acrescenta. Ele prepara, Ele testifica e honra os seus. E assim Deus fez. Deus permitiu que no amanhecer, uma bomboneira, como eu citei antes na ministração, nascesse de um dia para o outro, para que Jonas não se fadigasse, para que o sol não ficasse sobre a cabeça de Jonas a ponto dele se fadigar. Mas teve um momento que Jesus permitiu o quê? Que um bicho picasse aquela bomboneira, aquela árvore, e ela morresse. E aí Jonas mais uma vez quis questionar o Senhor, pedindo ao Senhor a sua morte. E Jesus falou para ele assim: por que estás, Jonas, me questionando algo a qual você não plantou, algo a qual você não semeou para ter? Jesus permitiu que uma árvore nascesse de um dia para o outro, para abençoar a vida de Jonas. Mas Deus permitiu que também ela morresse com a permissão dele, para testar mais uma vez Jonas. E Jonas questionou ao Senhor e falou para o Senhor por que aquela árvore morreu. E ele pediu: Senhor, eu poderia então morrer. Ainda ele quis
Mas o Senhor, Ele é tão sábio, tão poderoso, que Ele falou para Jonas: por que você quer questionar uma árvore que eu fiz amanhecer de um dia para o outro? Algo que você não colocou as suas mãos, você não plantou, você não semeou. E conosco não é diferente, igreja. Nós temos que colher frutos daquilo que nós plantamos. Não adianta a gente colher frutos na árvore de outra pessoa, porque só Deus sabe o preço que ela pagou para conquistar. Só Deus sabe as lutas que essa pessoa passou no decorrer da trajetória com Deus para chegar onde chegou. Aleluia. Quantas das vezes a gente se depara com algumas pessoas e fala: Senhor, eu queria ser tão abençoado como aquele irmão, aquela irmã, mas será que está disposto a pagar o preço que aquele irmão e aquela irmã pagou? Será que está disposto a pagar o preço que eles passou para chegar até ali? Porque nada vem de graça para ninguém, não. Nada vem de mão beijada. E se vier, temos que desconfiar. Aleluia. Aleluia. Por isso que nós temos que dar valor na presença de Deus. Dar valor em cada detalhe. Se Jesus falou para você, eu já vou finalizar. Se Jesus falou para você: faça isso, meu servo, minha serva, você faz. Se Jesus falou: abençoa aquela obra, aquela pessoa, abençoa, porque Jesus vai te dar em dobro. Se Jesus falou para você: vai naquele lugar porque eu tenho algo lá contigo, você vai. Aleluia. Se Jesus coloca algo nas suas mãos, Ele só fica de olho observando se você está valorizando aquele presente, aquele dom, aquele talento, aquele chamado que Ele confiou em você. Nós temos que ter o seio para propagar o Evangelho do Senhor, porque Jesus está voltando, Jesus está às portas, e não adianta a gente ficar de boca calada, não. Não é tempo de ficar de boca fechada, não. É tempo de nós anunciar que Jesus está às portas, que Jesus está voltando para buscar um povo zeloso e de boa obra. E que se porventura alguém fez algo que desagrada ao Senhor, Jesus dá a oportunidade de se arrepender, e Jesus faz dessa pessoa uma nova criatura. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Aleluia. Eu gostaria de perguntar se porventura alguém aqui no nosso meio, que você ainda não aceitou Jesus, que você ainda não entregou a sua presença para Jesus. Aleluia. Se tiver alguém, vem até a frente, que nós estaremos orando por você nesta noite. Aleluia. É como foi falado na mensagem: o Senhor, Ele tem um chamado designado para mim e para você. Jesus, Ele faz a parte dele, mas Ele também requer de nós. Tem alguém aqui em nosso meio que ainda não é evangélico, que gostaria de entregar a sua vida nessa noite para Jesus e dizer: Senhor, eis-me aqui diante de Ti, faça de mim o que quiseres, porque eu tenho a certeza que tudo o Senhor vai acrescentar. Glória a Deus. Se tiver alguém, vem até a frente que nós estaremos orando por Ti. Não tenha vergonha. Aleluia. Aleluia. Louvado seja Deus. Tem alguém afastado dos caminhos do Senhor, que por um momento você se distanciou da presença de Deus por algo que aconteceu na sua vida. Aleluia, Senhor. Mas que Jesus falou contigo nesta noite. Você gostaria de voltar para os braços de Jesus? Se tiver alguém, vem até a frente, que nós estaremos aqui orando por você, e Jesus ficará muito feliz com a sua decisão. Aleluia. Porque a melhor decisão que nós tomamos é estar na presença de Deus. Porque o mundo lá fora são coisas ilusórias, coisas momentâneas, que muitas
Mas depois você chora. Por quê? Porque Jesus não está 100% dentro de você. Então hoje é a oportunidade de você entregar a sua vida para Jesus. Tem alguém? Aleluia! Louvado seja Deus. Vamos se colocar de pé em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Eu gostaria de convidar o Leonardo e a Ana para louvar 2 hinos. E você que gostaria de receber uma oração, aleluia, algo que você entregou na presença de Deus e você gostaria que Jesus falasse contigo e confirmasse, você vem até a frente que nós estaremos orando por você. Aleluia. A Bíblia diz que nós temos que orar uns pelos outros. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Tem alguém que gostaria de receber uma oração? Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Glorificado é o nome de Jesus. Aleluia. Se tiver mais alguém, venha até a frente, que no decorrer dos louvores nós estaremos orando